vai ouvir a palavra e eu sei que Deus vai falar muito ao nosso coração. Você tem essa expectativa também? E a gente gosta de falar, os pratos da casa são os melhores, né? É ou não é? Então o pastor Jovelino vai estar trazendo a palavra aí. Fique de pé por um instante para a gente orar. Abençoar a vida do nosso querido irmão. Estenda as mãos para cá, vamos orar. Pai, nós te damos graças nessa noite, porque o Senhor é bom. Obrigado pela tua fidelidade, tua graça, tua bondade. Apresentamos a vida do teu filho a ti, Pai. Que a palavra venha falar conosco nessa noite. Que ela venha falar ao nosso coração, que ela venha produzir os frutos que ela foi designada para produzir. Toma a vida dele, toma a sua casa, a sua família, toma o seu ministério, abençoa em nome de Jesus em todos os níveis para a glória do teu nome. Ser glorificado nessa noite, neste lugar, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Amém. Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Amém. Abram suas Bíblias. Na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1. Se não for pedir muito, eu gostaria que iluminasse aqui o altar. Aquela glória a Deus. Luz tradicional para iluminar. Amém. Glória a Deus. Efésios capítulo 1, versículo 3. Talvez não vai ficar bom ali para a projeção. E aproveitar que você está de pé, continue de pé para lermos a palavra do Senhor. Acredito que pela graça e misericórdia do Senhor, Ele irá falar conosco nesta noite. A minha tradução é judaica, mas não diferente da que você tem. Ela diz assim, versículo 3: Louvado seja Adonai, Pai de nosso Senhor Yeshua, o Messias, que nos abençoou no Messias com toda bênção espiritual no céu. Como diz a sua tradução? Salvador Jesus Cristo nos abençoou com todas as sortes de bênçãos na Cristo. Amém? Os irmãos podem se assentar. É muito, muito poderoso esse versículo, não diferente de toda a Bíblia. Mas o que nos chama a atenção para um culto de fé e milagres? Não pensemos nós que Deus irá nos abençoar sem que nós peçamos a Ele. Deus tem os seus propósitos, Deus tem os seus desígnios, e os planos de Deus não irão se frustrar, mas Deus irá colocar no meu e no seu coração o desejo para que Ele venha realizar aquilo que Ele colocou no meu e no seu coração para fazer, para que essa geração saiba que Ele ainda é Deus nessa atualidade, não apenas como no passado, não apenas como no presente, mas nós sabemos que no futuro grandes coisas ainda haverão de vir. E eu te pergunto, meu irmão, e eu te pergunto, minha irmã, o que as pessoas irão falar de você? Qual é o legado que você deixará para essa geração, para a geração futura, para os seus filhos, seus netos, seus bisnetos? Talvez você não os conheça, talvez você não os veja, mas Deus já projetou, Deus já decretou algo na vida deles, e para que chegue até eles, eles irão passar por você. E você tem que estar atento para isso, porque isso é espiritual, isso não é material. Como o irmão lembrou aqui, quando ele falou a respeito de Adão, a Bíblia diz que nós estávamos em Adão. Você consegue compreender isso?
Você consegue compreender que na vida da sua avó, da sua bisavó, tataravó, eu não sei qual o mais antigo que você conheceu, ali estava não apenas você, seus irmãos, seu pai, mas ainda seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Você consegue compreender isso? Isso é o que Deus tem guardado para nós. E nenhum daqueles que nós colocamos nas mãos do Senhor irá se perder. Mas para que isso aconteça, nós temos que usar algo que nos difere de todos esses que estão sobre a terra. Deus, em verdade, Ele não está olhando para as nossas necessidades. Não vou dizer que Ele não se preocupa com isso, mas antes disso Ele se preocupa com a nossa fé. Certa vez, Jesus disse para 2 pessoas, eu vou usar só apenas 2 aqui, e isso me chama muita atenção e é muito intrigante isso. E talvez você não saiba responder a pergunta que eu irei fazer. Quando Jesus disse para aquele centurião, Ele falou: olha, nem em toda Israel eu vi tamanha fé como a desse homem. Pode ir que teu servo está curado. Para outra vez Ele disse para uma mulher que tinha sua filha, né, estava moribunda, e ela disse: olha, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem nas mesas dos seus senhores. E ela falou: mulher, grande é esta sua fé. Certa vez Jesus também disse que no Antigo Testamento, no tempo de Elias, apenas havia muitos leprosos e havia também muitas viúvas, mas somente Naamã, que era um leproso, que foi curado, e somente uma viúva teve abundância de viveres sobre a vida dela. E aí eu te pergunto, meu irmão, qual é a semelhança entre esses 4 eventos que houve na Bíblia? 2 no Novo Testamento e 2 no Antigo Testamento. É que nenhum deles eram de Israel. Nenhum deles eram servos de Deus. Nenhum deles serviam a Deus de Israel. Mas eles creram. E porque creram, receberam aquilo que eles pediram. E isso nós temos que entender, porque a Bíblia também fala, em Mateus, no capítulo 7, a partir do versículo 20, ele diz: mas nos últimos dias muitos dirão no meu nome, em teu nome eu profetizei, no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu fiz sinais e maravilhas, então vos direi abertamente: apartai de mim, vós que praticais a iniquidade, pois nunca vos conheci. Eu te pergunto, meu irmão, Jesus é mentiroso? Como é que essa pessoa, Jesus diz que nunca conheceu ela, e ela diz para Jesus que expulsou demônios, operou sinais e maravilhas, e ainda curou as pessoas, e Jesus diz que nunca conheceu ela? E nós que dizemos que somos um povo de Deus, que dizemos que somos servos de Deus, nós não vemos essas coisas acontecendo na nossa vida. E aqueles lá, Deus falou que eles fizeram, é porque eles fizeram no nome de Jesus, não foi por eles. E no nome de Jesus existe algo atribuído, existe uma fé que ela não pode ser mensurada. É como nós lemos no versículo 3 aqui: de sorte que o nosso Deus nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. As regiões celestiais é a nossa Canaã celestial, é como a Canaã do Antigo Testamento, aonde as pessoas, Deus fala: olha, eu te dei a terra prometida. Qual é a sua terra prometida? Pode ser uma cura, pode ser um planejamento financeiro, pode ser uma saúde, algo na sua vida secular, não importa. Ele é sua terra prometida, essa é a sua visão de bênção. E Deus falou: eu já te dei, só que para que você venha alcançá-la, não pense, irmão, que vai ser deitado numa rede, tomando água de coco, com as pernas para cima. O autor dos Hebreus diz: esforçai-vos para entrar no meu descanso. Qual é o descanso de Deus? Lembra quando Jesus estava andando, não sobre as águas, mas quando ele estava dentro do barco, que os discípulos o acordaram por causa da tempestade que balançava o barco, e os discípulos estavam apavorados? Jesus estava descansando. Quantos de nós conseguem descansar quando vem a tribulação? Quantos de nós conseguem descansar quando vem o dia mau, quando vem a dificuldade, a escassez? O que é descansar? É crer, é acreditar, é ter um ato de fé, em saber que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar, irmãos. Deus te chamou, Deus te constituiu, Ele te tirou lá de trás das ovelhas malhadas, Ele te trouxe para sentar diante dos príncipes do reino dele. Você acha que Deus vai
permitir que essas coisas irão faltar para você. Deus está não te testando, mas Ele está te forjando. Ele está moldando um caráter de um cristão dentro de você, para que quando você receba aquilo que Ele tem para você nas regiões celestiais, você não ensoberbeça, como Ele falou para Gideão. Que Gideão falou: Senhor, mas como é que eu vou lutar contra esse povo? E ele falou: olha, Gideão, para que tu não digas que depois foi você, ou a força do teu braço, você só vai com esse povo aí. Deus já sabia. Então, para que isso não se repita na nossa vida, Deus permite que nós venhamos passar por essas dificuldades. Para quê? Para que seja forjado em nós um caráter de cristão, um caráter de homem e mulher de Deus, para que quando venhamos receber a bênção, nós possamos dizer: a Ti, Senhor, seja toda a honra, seja toda a glória, seja todo o louvor. E muitas vezes nós aprendemos de uma maneira errada, aonde a Bíblia fala que nós iremos receber coroas no céu. Não está errado isso. O problema é você achar que você vai viver com essa coroa no céu, porque os anciões já entregam hoje diante de Deus as suas coroas. Por quê? Porque eles reconhecem que eles não têm nenhum benefício, não têm nenhum mérito naquilo que é dado para ele, mediante a posição que eles estão diante de Deus, na plataforma do trono de Deus. Mas muitos acham que recebem algo do Senhor porque são merecedores. Se nós fôssemos cuidar da nossa salvação, irmão, vou te dar um exemplo bem prático aqui. Você já aconteceu, acredito, com quase todos aqui. Você já inventou de ferver um leite e fazer uma outra coisa? O leite está fervendo aqui, não, vou só fechar essa torneira aqui. Derramou. Então, se a sua salvação dependesse de mim e de você, era semelhante a esse leite, derramaria. Mas quando chegarmos lá no céu, é como um cântico, né, que tem, e diz: Senhor, valeu a pena. Por quê? Porque eu passei por tudo isso, mas a honra não é minha, a glória não é minha. Por quê? Porque o Senhor morreu por mim, o Senhor já fez por mim. Eu só estou aceitando a posição que o Senhor me colocou e que o Senhor me estabeleceu. Porque no Antigo Testamento eu tinha que me sacrificar para entrar na sua presença. Hoje não. Hoje o Senhor já me tirou lá de fora e me colocou diante da sua presença. E para os filhos de Deus ele ainda diz mais: vocês, eu não apenas o coloquei na minha presença, eu estou dentro de vocês. E aonde Jesus andava, aonde Jesus estava, algo sobrenatural acontecia. Quer ver um exemplo? O reino de Deus, ele é manifesto quando os sacerdotes falavam: olha, você opera, não é pelo dedo de Deus, é por Beelzebul, quando eles blasfemaram. E Jesus falou: olha, se eu expulso pelo dedo de Deus Satanás e os demônios, então é chegado a vós o reino de Deus. Se você consegue desmanietar a força do inimigo contra a sua vida, contra a sua família, contra a sua parentela, contra aqueles que você estende as mãos, isso é sinal de que Deus está em você. O Espírito Santo está operando através de você. E não diferente de uma laranjeira, você pedir para que ela dê laranja. Você não precisa fazer isso. É natural. Vai fluir de dentro dela. É como Mateus capítulo 7, do versículo 15 ao 27. Escuta o que diz a Bíblia. Porque pelos seus frutos conhecereis. Porventura pode-se colher uvas de espinheiros e figos de abrolhos? Toda árvore boa dá bom fruto, toda árvore má dá mau fruto. Portanto, não pode a árvore má dar fruto bom, e nem fruto bom, e nem árvore boa dar fruto mau. Pelos seus frutos conhecereis. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mas muitos me dirão naquele dia: Senhor, pelo teu nome nós profetizamos, em teu nome nós expulsamos os demônios, em teu nome nós operamos maravilhas. Então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidades. Todo aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceram os rios, combateram aquela casa, e ela não caiu porque estava edificada sobre a rocha. Mas todos aqueles que escutam as minhas palavras e não as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia, desceu a chuva, correram os rios, sopraram os ventos, combateram aquela casa e foi grande a sua ruína. O que eu aprendo nessa passagem aqui? 3 coisas: fruto, fazer e praticar. Quem é cristão tem que dar fruto de cristão. Não adianta, meu irmão. Se não for, não vai dar. Não pode a árvore boa dar fruto mau, nem a árvore má dar fruto bom. A pessoa está conversando com você, como se está falando de você. Não é cristão. Quem é cristão? Você não pode colher uvas de espinheiros, nem figos de abrolhos. Jesus falou que toda árvore boa dá bom fruto. Fruto fazer não é aquele que diz, é o que faz. Indica ato constante. Eu pratiquei ontem, pratico hoje, vou praticar amanhã, ou até Jesus voltar, porque eu tenho que fazer a vontade de Deus. E quando Jesus terminou esse discurso, no versículo 28, as pessoas admiravam e olharam e falaram: nossa, esse homem ele fala de